Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Olá pessoal, eu sou Lino Bertrand e hoje eu vim aqui para vender. Será? Olá pessoal, eu sou Elton Euler e hoje eu acordei precisando de um terapeuta, eu acho. E eu sou a Bia para mexer todo esse caldeirão e ver o que acontece. Interessante. Hoje então, pessoal, a gente vai falar sobre o que o terapeuta faz e vamos dar umas cutucadas nessa questão do que é venda e de como você pode fazer isso da melhor forma, respeitando o seu cliente. Muito bem, então. Vamos apresentar aqui a Bia. Oi, Bia, tudo bem? Você? Tudo bem? O Elton, tudo bom, Elton? Tudo jóia, Lino, e você, cara? Tudo jóia. Então, a Bia eu vou deixar agora a palavra para a Bia se apresentar, falar um pouquinho quem ela é, vocês já conhecem um pouco, quem não conhece, para conhecer, e depois o Elton já pode falar um pouquinho sobre si, o que ele faz, como a gente se conheceu, etc. Eu sou a Bia aqui dos bastidores do Jung na Prática e às vezes aqui também na telinha com vocês. E, como vocês já sabem, eu trabalho com biologia da intuição, ajudo as pessoas a desenvolverem a sua intuição. E hoje nós vamos falar um pouco do desafio que é meu, do Lino, e eu acho que de muitos de vocês. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai provocar a gente e vai ajudar bastante. Show de bola. Eu sou Elton Euler, do Humanês, e legal você falar dos desafios aí dos terapeutas, o seu desafio, o desafio do Lino e dos terapeutas que estão nos ouvindo, e para que o meu time não fique em desvantagem, eu vou fazer a defesa do meu time. O meu time é o time das pessoas que precisam de um terapeuta, estão com dificuldade de saber que precisam, de assumir que precisam e realmente encontrar um. E esse é o meu papel, é ajudar profissionais a se comunicarem de um jeito que as pessoas que precisam desses profissionais tenham acesso a esses recursos. No caso de um terapeuta, existe uma distância muito grande ainda entre as pessoas que precisam de um terapeuta e os terapeutas que podem ajudar. A minha apresentação de brincadeira aí, eu acordei hoje precisando de um terapeuta. Infelizmente, eu acredito que quem acorda com essa sensação não enxerga essa sensação como uma sensação positiva. É tipo, putz, deu problema aqui, preciso de um terapeuta. Mas tomara que eu não precise até o final do dia, tomara que eu me resolva sozinho. E eu tinha essa percepção da terapia e essa coisa toda. Então, eu vou fazer às vezes do time do lado de cá. E é interessante que muitos psicólogos, terapeutas também, Elton, têm essa percepção mesmo, muitas vezes. Né? A supervisão é obrigatória para um psicólogo, né? E a supervisão e fazer terapia é obrigatório dentro do conselho de ética, né, da psicologia. Agora, isso não necessariamente reflete aquilo que a pessoa acredita. Muitas vezes ela se sente nesse papel de que estou com algum problema porque estou fazendo terapia, mesmo sendo psicólogo, e muitas vezes o terapeuta não vai fazer a terapia, o mínimo que seria que a terapia que ele mesmo realiza, né? Então, isso é uma premissa de todo terapeuta, psicólogo, enfim, realizar a terapia, processo terapêutico ao qual ele realiza. E muitas vezes isso ainda, dentro do próprio terapeuta, existe essa crença de que existe algo errado
Então, eu gostaria que a Bia falasse um pouquinho dessa experiência que ela vem tendo com essa relação com a terapia, com essa dificuldade de falar, né, do seu processo, e para que a gente possa entender de fato como que a gente pode chegar a esse ponto onde a indicação de um profissional como terapeuta é tão normal quanto você vender algo que a gente precisa como comida. A gente costuma dizer assim que a gente precisa do alimento físico e a gente precisa do alimento psicológico, emocional e tal. Só que a gente tem travas em relação à divulgação do alimento psicológico, emocional, espiritual. Mas o físico a gente divulga tranquilo, a gente indica tranquilo. Ó, tem um pneu lá de um lugar lá maravilhoso, eles cuidam bem do seu carro e tudo mais. A gente indica facinho. Agora, um profissional que vai cuidar da saúde, que vai cuidar desse âmbito mais profundo, a gente tende a indicar, mas a gente não sabe vender. Então, como é que é a sua experiência, Bia, com esse processo, essas dificuldades, essas coisas todas? Bom, eu vou contar como é que eu conheci esse doido que achou que eu era mais doida que ele. A gente como terapeuta, eu como terapeuta, eu achava, né, quando a gente pensa, vou pensar em fazer uma terapia. Só que eu estou no universo da terapia, então eu penso como terapeuta procurando uma terapeuta. Mas as pessoas que não são terapeutas e que buscam a terapia, elas não vão buscar pelos mesmos motivos que eu. Então não adianta eu falar para ela a mesma coisa que eu penso para mim, os mesmos motivos que são necessariamente para mim. Então, um dia eu estava num grupo de reunião e essa pessoa me perguntou: o que você faz pelas pessoas? E eu comecei a falar, assim, eu estava super animada, né? E assim, falei, eu quero falar, sabe aquela pessoa que fica com o dedinho assim, quero falar. E eu comecei a falar do inconsciente coletivo, que existe um inconsciente coletivo. E que esse inconsciente, ele estava ligado com tudo. E estava ele e uma pessoa do lado. E de repente, sabe quando você olha para aquela pessoa, assim, ela regala os olhos. E aí, assim, você olha para ela e você fala, meu Deus, o que ela está pensando? E aí ela fica totalmente sem reação. E eu comecei a falar, né? Eu estava empolgada naquilo. De repente, assim, fica aquela nuvem, né? O que está acontecendo? Ele olhou para o amigo dele e falou assim, doida, né? Porque assim, doida foi a palavra mais sutil que ele falou para mim naquele dia. E aí eu me dei conta que eu estava falando para ele da minha perspectiva, eu estava falando para ele da minha paixão, eu estava falando para ele do que eu gosto e do universo que eu vivo. Mas, na verdade, quando eu ajudo uma pessoa na terapia, eu não falo isso tudo para ela. Eu entro no universo dela, e todo terapeuta sabe disso. Eu entro no universo dela, conheço o problema dela, acolho aquela pessoa e depois a gente vai encaminhando por um processo de melhoria e de cura. Eu não vou falar para ela que existe um inconsciente e consciente. Mas, quando a gente vai falar para as pessoas que ainda não estão em terapia, o que a gente faz, o que é psicologia, muitas vezes a gente cai no erro de não ter esse mesmo olhar, de perceber o que aquela pessoa precisa. Então, depois disso, eu fiquei atazanando o Elton, falando, Elton, eu quero aprender, eu quero aprender a falar para as pessoas o que eu faço. E aí veio aquela pergunta, né? O que você faz pelas pessoas? Porque para mim está muito claro. Eu sou terapeuta, eu ajudo as pessoas nos problemas dela. Aí ele perguntava para mim, mas qual é o problema dela? Eu falava muitos. Vários. Vários. Mas tá bom, então como é que você vai ajudar as pessoas? E quais os problemas são esses? E essa linha que o Elton
trabalha e eu quero convidar eles a provocar, porque ele ficou muito tempo me provocando nesse sentido, que faz o quê? Que vai criar uma ponte entre nós e essas pessoas que estão precisando do nosso trabalho, precisando do trabalho terapêutico, né? Legal essa história que a gente acabou vivendo junto ali, porque eu consegui entender um pouco o que você estava tentando dizer ali. Primeiro porque eu estava concentrado, eu estava a fim de entender e eu sou muito bom com entender. Mas as pessoas no dia a dia, elas não têm essa disposição toda e essa capacidade toda para entender. E essa história do que você faz pelas pessoas, ela acontece o tempo todo. Se você encontra um amigo da época de faculdade em uma festa, é comum ele virar para você e perguntar: e aí, Bia, o que você está fazendo? Né? Tá fazendo o que da vida? E aí, Lino, o que você anda fazendo? É bem o que você faz pelas pessoas. E aquela resposta: sou terapeuta, sou psicólogo, e isso quando não vem nomes mais complicados, né? E a pessoa, tipo, balança a cabeça assim e fala: pô, legal. E o mais interessante é que aquela pessoa talvez precise do que você faz ou, com certeza, conhece várias pessoas que precisam. E ela não continua contigo no assunto, ela muda o assunto. Você pega e fala assim: sou terapeuta. Ela vira para você e fala: pô, que legal, e sua mãe, como é que tá? Ela mudou de assunto, entende? Ela não caminhou contigo. Ali, ela perdeu a oportunidade de descobrir como ela poderia ter uma vida melhor. Porque é muito fácil a gente olhar, vamos falar de clientes, e vamos começar a usar um pouco o termo cliente, porque o terapeuta está mais acostumado com o termo paciente, mas vamos introduzir um pouquinho essa coisa do cliente. É muito fácil você olhar o cliente extremo, aquela pessoa que, tipo assim, já tentei de tudo, não deu certo, preciso de um terapeuta. Ok? Esse é o cliente fácil, esse é o cliente comum, é o cliente que se conhece. Ok? Mas e essa pessoa um pouco antes nessa jornada de chegar nesse momento crítico? Ela poderia já descobrir novos caminhos, novas possibilidades. Ou até uma pessoa que não tem grandes problemas, mas está deixando a vida passar. É aquela pessoa que está tendo uma vida mediana, medíocre. Ele não tem grandes problemas, mas ele não consegue se relacionar direito, sabe? Nenhum relacionamento desse cara dá certo, nenhum negócio desse cara dá certo. Ele nunca tá mal, mas ele também nunca tá bem. E ele não sabe que o terapeuta pode ajudar, né? Mas poderia ajudar muito. E eu, de verdade, quando eu lembro de algumas coisas que eu vivi e deixei de viver antes de passar por um processo terapêutico, eu fico um pouco... qual é a palavra bonita para puto? Sabe? Porque eu poderia ter tido acesso a essas coisas antes. E quando você começa a olhar os desdobramentos disso, são desdobramentos complicados. Porque eu tinha uma vida financeira limitada. A vida não é só dinheiro, mas uma pessoa que tem uma vida financeira limitada não deixa os seus filhos sonharem, com medo de que essa criança sonhe e se frustre. Entende? Então eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tinha hoje. E quando a gente fala de o que você faz pelas pessoas, é comum o terapeuta falar o que ele é ou o que ele tem. Só que a pessoa só quer saber, tipo assim, beleza, o que você faz por mim? O que você faz pelas pessoas? Eu costumo dizer que o herói, ele sempre tem alguma coisa que ele é e alguma coisa que ele tem. Ou ele tem um superpoder. O Batman tem lá o cinto do Batman, né? O superpoder dele é ser rico, segundo o último filme. O super-homem, ele é um ser de outro planeta. Mas o que de verdade importa pelas pessoas é o que elas podem fazer. Então, o que de fato importa para o público é o que um terapeuta pode fazer por ela. E essa informação não está acessível. Não está acessível no Facebook dessa pessoa, não está acessível no site dela, não está acessível quando ela senta numa mesa de bar para falar o que ela faz pelas pessoas. Então, assim, não está no radar dela também isso. E eu entendo isso. Assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Elton, mas eu não aprendi isso. Ok. E assim, vamos lá. Devagar com isso, né? Na faculdade você precisou aprender coisas complexas.
É igual, não dá para você ensinar na faculdade de medicina como operar e montar uma clínica ou um hospital. São duas coisas totalmente diferentes. Ali você está para aprender a operar, para aprender a tratar as doenças, para aprender a realizar os procedimentos. A mesma coisa no seu curso e onde você se formou como terapeuta, independente da sua área de atuação ou da sua especialização. O seu papel ali era dominar a ciência e aprender as técnicas. Ok, tudo bem, mas uma coisa é eu não sei falar direito o que eu faço, ou eu não sei vender o que eu faço. Outra coisa é eu não quero saber. Entende? São duas coisas diferentes. Tudo bem você não saber falar em uma frase o que você fala, para que as pessoas virem para você e falem, tá, mas me conta um pouco mais. Tudo bem você não saber ainda, mas não querer saber é que é o problema. Entende? Às vezes até se acomodar ou se esconder atrás da lenda, do mito, ou como definir isso? Dessa história de tipo assim, não, meu papel não é vender, eu não tenho que vender, eu não sei vender e terapia não se vende, saúde não se vende. E por que isso é um problema? Avançar, que esse é que é o problema. E do lado de lá ou do lado de cá, fazendo a vez de quem precisa de um terapeuta, beleza, se você não pode explicar o que você faz, ou se você não dá conta de explicar, para mim adivinhar fica mais difícil. Fica mais difícil. E eu preciso ter acesso. Isso, nós não estamos entrando na seara do ser bom ou não ser bom naquilo que faz. Dar conta ou não de resolver o problema. Porque essa nem é a questão. Tá claro que você dá conta de resolver o problema. É só olhar as pessoas que saem do seu consultório, como elas entram e como elas saem. Tá claro? Não é aumentando a minha capacidade de resolver problemas que eu vou aumentar a quantidade de pessoas que eu ajudo. Eu preciso sim continuar sempre evoluindo na minha capacidade de resolver problemas, nas minhas técnicas, nas formas, na minha habilidade de lidar com aquilo, mas eu preciso garantir que eu também aumente a quantidade de pessoas que eu estou ajudando. Interessante a gente entrar numa questão aí que na verdade, ela é muito óbvia, né? A chamada para esse encontro, o nome do podcast é o que você faz pelas pessoas, né? O que você faz pelas pessoas como terapeuta, como psicólogo, enfim, como coach, ou seja lá, como qualquer pessoa que trabalha no desenvolvimento humano, o que você faz pelas pessoas? A gente entra dentro dessa questão que é um certo conflito entre a venda e a ajuda, né? A gente não entende, de fato, que o que é a venda, como a gente está carregado de que a venda é algo pernicioso, algo que não se deve fazer, né? Só que, por outro lado, realmente não se alcança o objetivo financeiro ou até o mínimo que é a necessidade financeira. E o dilema se mantém e, enquanto as pessoas não entenderem que para que as pessoas possam vir até elas e elas possam ajudar as pessoas com aquilo que elas aprenderam a fazer, elas precisam indicar o próprio trabalho. E indicar o próprio trabalho é vender. Muitas vezes a pessoa, um amigo, indica o seu trabalho. Ele está vendendo para você. Muitas vezes você indica o seu trabalho e isso é vender. Agora, a palavra venda traz essa energia carregada de que é algo errado de se fazer. E aí a pergunta, que é o título do podcast, é a grande chave, na minha opinião, aí. O que você faz pelas pessoas? Isso é a venda, né? O que você quer fazer pelas pessoas? O que você faz? Eu quero ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Ok. Se você não achar a melhor forma de se comunicar e de vender isso para os outros, ou seja, de indicar o seu próprio trabalho, você não vai ter clientes,
E você pode até falar assim, eu não posso vender, eu não quero vender, não sei vender, eu não vendo. Mas a venda sempre acontece. Alguém vendeu por você. Existe um processo que ele sempre acontece na cabeça do cliente, que é, eu primeiro vou te dar atenção, depois eu vou te dar confiança e depois eu vou te dar dinheiro. Na maioria dos processos, quem cuida dessa etapa de atenção e confiança é o cliente que está indicando o outro cliente, certo? Mas o processo está acontecendo de qualquer jeito. Eu costumo dizer que pode ser que você tenha problema com venda, mas o seu cliente não tem problema com compra. Ele está comprando de tudo e ele vai comprar você. Alguém vai ter que fazer essa venda para ele. Então, por que não assumir esse papel? Por que não garantir que a mensagem que vai chegar no meu futuro cliente seja a mensagem ideal? Eu não posso contar com a sorte de que o meu cliente entenda do jeito que eu quero que ele entenda e explique de um jeito que vai fazer sentido para as outras pessoas. Eu posso assumir esse papel e cuidar dessa jornada dos meus futuros clientes, para que eles me deem atenção, confiança e dinheiro. Porque a atenção foi dada. Um dia, em algum lugar, uma pessoa começou a falar do seu trabalho. Ok? Essa terceira pessoa, o futuro cliente, deu atenção para quem estava fazendo a indicação. E, de acordo com a narrativa, ele foi dando confiança. E não adianta. Às vezes a gente não quer vender, o terapeuta não quer vender, para não assumir a responsabilidade. Mas eu costumo dizer que você sempre vai ser responsável pelo caminho que o seu cliente está tomando. E assim, a pessoa não comprou uma terapia, ela comprou um futuro melhor. Ela quer uma vida diferente. E ela vai confiar em você. Se você disser para ela que aquilo que ela gostava é ruim, ou se você fizer ela entender, tecnicamente ou processualmente, você pode dizer que foi ela que chegou na conclusão, que aquele foi o entendimento, a descoberta dela. Mas ela vai contar para todo mundo que foi o terapeuta dela que fez ela descobrir aquilo. Sabe? A responsabilidade vai sempre ser do terapeuta. Então, vamos voltar e assumir a responsabilidade desde o dia que essa pessoa descobre que pode ter uma vida melhor. Desde o momento da atenção. Putz, ela despertou para a possibilidade de viver sem esse problema que ela vive hoje. Ou alcançar mais resultados superando essas limitações que ela tem hoje, independente das áreas que ela esteja enfrentando esse problema. E eu como terapeuta tô pensando assim, mas Elton, eu já faço isso. Imagino que muita gente pode estar pensando isso. Eu já faço isso. Eu tenho meu cartão, eu coloquei lá psicóloga, terapeuta floral e eu distribuo o cartão para um monte de gente. Então, como é que você vai falar para mim que eu não estou vendendo? A questão é, quando a gente pega essa persona, eu sou um psicólogo. A pessoa que pegou aquele cartão, ela tem um conceito formado na cabeça dela já o que o psicólogo faz. Então, hoje a gente vem de um movimento onde a terapia e a psicologia, ela está passando por um processo de transição e as pessoas, elas estão cada vez mais abertas a entender que terapia não é só coisa para doido. Mas a gente tem um conceito arraigado e alicerçado de que fazer terapia é uma coisa para quando você já está no limite, no fundo do poço, é uma coisa para doido. Então, se você coloca lá, eu sou terapeuta não sei o quê, e começa a distribuir cartão, e você vai falar o que você faz pelas pessoas, eu sou terapeuta não sei o quê, na cabeça, você vai deixar para ela interpretar o que você faz. Né? Exato, e eu acho que aí é a grande sacada que acho que é legal você explorar, porque... Essa é a grande sacada. Porque quando você coloca ali, eu tenho ou eu sou, e na maioria dos casos o terapeuta usa mais o eu sou, você pode não estar usando o termo eu sou, mas você colocou lá, psicólogo, não sei lá do que, terapeuta, holístico, terapeuta, não sei do que. Você está colocando o que você é. E quando você se aproxima um pouco mais dessa pessoa, você vai ver que ela não fala o que ela faz, ela fala como ela faz. Eu tenho um método, eu tenho uma técnica, eu tenho uma ciência, então ele fica nesse eu tenho e no eu sou. E esse passo de assumir, sim,
a venda ou a compra do cliente, assumir a apresentação que gera interesse e cria uma mensagem que ecoa, porque você falou assim, a gente vende algo arraigado, a gente está vivendo um eco de que psicologia, terapeuta, isso é coisa para doido, certo? Mas como é que você substitui um eco? Com outro barulho, por outro eco. Então, é o eco onde você vai começar a dizer o que você faz. E é necessário se importar um pouco mais com as pessoas, ou pelas pessoas, porque aí eu vou provocar um pouco mais a galera, como eu fiz contigo aqui. Quando você não faz quando você não fala o que você faz, ou quando você não vende o que você faz, desculpa, mas você não se importa o suficiente com as pessoas. Porque quando você vira para as pessoas e fala assim, eu sou terapeuta, ela não entendeu. E aí, às vezes, você ainda coloca a especialização da parada, que é um nome, sabe Deus, o que significa. E aí, do lado de traduzindo, você disse para essa pessoa o seguinte, sou terapeuta, vírgula, e não me importo com o fato de você não entender o que eu faço. Desculpa, mas você não se importou, porque ela fez uma cara de sério? Ou, e aí? E você continuou sem se importar em explicar para ela o que você faz. E na cabeça dela, ela tá se perguntando assim, se é para mim, a pergunta é, o que vai acontecer comigo se eu te der dinheiro? O que vai acontecer comigo se eu te der dinheiro? Por exemplo, se eu vou no consultório do Lino, e aí eu chego em casa, preciso tomar a decisão se eu vou contratá-lo ou não, se eu vou ou não passar por esse programa, por esse processo terapêutico. A minha esposa vai querer saber o que vai acontecer comigo. A cabeça dela é tipo assim, por que você vai contratar isso em vez da gente viajar? A cabeça dela é isso. O que vai acontecer com você se você der dinheiro para esse cara? Viajar é terapêutico. Viajar é terapêutico, é tão bom. Você lembra no ano passado quando a gente viajou? Entende? As pessoas precisam dessa conclusão de o que vai acontecer comigo se eu te der dinheiro? Ou eu entendi que isso que você faz é legal, mas não é para mim. Mas eu preciso saber para quem indicar. O Lino deu exemplo do pneu. Para quem você está indicando um pneu? Para um amigo que tem carro. Agora, você me deu um cartão, tá escrito lá, terapeuta, não sei o quê, papapá. Eu não sei para quem dar esse cartão. A não ser, na minha cabeça vem tipo assim, um tio meu que tá com problema. Outro dia eu encontrei com um amigo e a gente estava falando de sucesso, insucesso, e na mesa eu era o cara que tinha despontado mais. Aí para me atacar, falou assim, mas também você faz terapia o tempo todo? Eu falo, sim, e tomo banho o tempo todo também. Entende? Tipo assim, na cabeça deles era um absurdo. Tipo assim, cara, você deve ter algum problema que você está escondendo da gente. Você deve ter algum problema que você está escondendo da gente. Então, é necessário você começar a falar o que você faz pelas pessoas. E onde está a dificuldade de falar o que eu faço pelas pessoas? É aquela coisa. O poder que o terapeuta tem na mão é um poder quase que ilimitado. Ele atende de gregos a troianos, sabe? Ele resolve problemas de A a Z. Então, ele pega assim, eu faço tudo. No caso da venda, do mercado, da comunicação, tudo é o mesmo que nada, entende? Até porque as pessoas, para tomarem uma decisão, elas precisam ter certeza de que aquilo é para elas. E quando você fala que você faz tudo, ela tem uma desculpa para dizer que não é para ela, é para o vizinho dela. Entende? Não, esse cara é bom, mas eu acho que a minha mãe precisa dele mais que eu. Porque ele resolve tanto o meu problema quanto o problema da minha mãe. Mas se você observar, até por uma questão, não só por uma questão de mercado, é o jeito que o universo funciona. Você vê que o terapeuta ele começa a atrair pessoas mais parecidas, até por conta da indicação. Um camarada que manca vai indicar para um outro que manca também. Um que ronca vai indicar para o outro que ronca também. Entende? São pessoas parecidas. Então, você precisa passar pelo processo de tipo assim, eu posso fazer tudo, mas eu também posso escolher em que eu vou ser bom e pelo que eu vou me tornar conhecido, pelo que eu vou ser reconhecido. Eu posso resolver todos os problemas, mas qual problema eu prefiro escolher?
E no nível que está a terapia hoje, assim, eu acredito que a terapia ela vive um momento de demanda reprimida ao extremo, sabe? Qualquer público específico que você pensar em atender é uma quantidade de gente maior do que você dá conta de atender. Qualquer pequeno público. Então, quando você olha, eu consigo atender todos os problemas. Eu dou conta de resolver todos os problemas, mas eu prefiro resolver esse problema. Aí fica mais fácil dizer para quais pessoas o que eu posso fazer por elas. Porque o objetivo delas é muito parecido. Entende? Se você começa a falar, por exemplo, com mulheres divorciadas, existem várias formas de ajudar essas mulheres. Os problemas, as causas são diferentes, mas o jeito que elas estão vivendo a vida, as dificuldades que elas estão enfrentando e as buscas que elas estão fazendo é muito parecido. Então, se eu escolhi atender um determinado público, com esse público eu consigo me comunicar. Esse público vai me entender. E se a gente pensar mesmo, a gente olhar para os nossos clientes, aí parece que é, entre aspas, um balaio de gato, mas se a gente olhar mesmo com o olhar certo, com um olhar treinado, a gente vai ver que realmente já existe mais ou menos aí um padrão que está alinhado um pouco com aquilo que você se especializa, né? Com aquilo que o terapeuta vivenciou e especializou. Então, a gente fica nessa ideia que tem uma resistência um pouco do terapeuta. Eu vou escolher um público. E isso traz até uma coisa, estou largando muitas pessoas, porque eu estou escolhendo um público. E não é um pouco essa ideia, né? Você vai olhar um pouco para aquilo que você já faz, identificar um pouquinho quais são os padrões e entender qual é a maneira de chegar nessas pessoas e comunicar para essas pessoas, porque aí vai tirar um pouco daquela ideia de que primeiro eu fiquei assim, não, mas eu não posso excluir um monte de pessoas. Mas né? olha que interessante. Hoje, com a comunicação que os terapeutas fazem, eles estão excluindo a maioria. E se nós fizermos, vamos chamar aqui de escolha ou segmentação, nós não vamos excluir ninguém. Porque olha só, eu vou falar com o público A Bia vai falar com o público B e o Lino vai falar com o público C. Então, o público C não vai me procurar, porque ele entende que eu não sou a pessoa que faz aquilo. Mas ele tem a clareza de que quem faz aquilo é o Lino. Ele não está naquela coisa, quem poderá me ajudar? Ele sabe quem poderá ajudar ele. E se ele der um Google ali, por exemplo, ele vai cair no Lino, vai entender, vai falar, putz, preciso desse cara. Ele vai, com facilidade, passar pelo processo de entender, desejar e adquirir. E isso começa a construir um novo eco, onde as pessoas comecem a falar de forma positiva que elas estão tendo uma ajuda. Você observa o seguinte, não fazendo nenhuma comparação competitiva, mas, por exemplo, os coaches, eles são treinados e orientados a trabalhar dessa forma. É uma coisa mais encapsulada. Então, por exemplo, quando uma pessoa vira para outra e fala assim, você precisa de um coach, geralmente a outra pessoa pergunta, para quê? Certo? Tipo assim, é uma coisa mais de futuro. Para quê? Ele vai me ajudar com o quê? Quando você pensa você vira para o camarada e fala assim, você precisa de um psicólogo. Ou ele vai falar, eu não. Eu não. Ou ele vai falar, poxa, por quê? Sabe? Tipo assim, é um olhar mais de por quê? O que tem de errado comigo? Entende? Conceito, né? Arraigado. É uma coisa que... E essa mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer do nada. São os profissionais de hoje que precisam assumir esse papel. Se você olhar a jornada da terapia, essa máquina humana ela era um troço desconhecido. E alguém começou a observar isso e falou, opa, tem uma ciência aí. Então houve a descoberta, ok, dessa coisa do ser humano. Depois dessa descoberta, a gente passou para a fase da capacidade de tratar. Eu entendi porque você se comporta assim ou porque você não se comporta, sabe? Eu consigo te ajudar com isso, indo mais para a linha comportamental ali. Ok, você tem o segundo passo, que é a partir do tratamento.
Depois você tem um momento onde foi possível ensinar outras pessoas a isso. Eu descobri, eu consigo resolver, tratar, melhorar, ajustar, e eu consigo ensinar outras pessoas. Só que parou por aí. Nós precisamos viver uma nova fase onde agora nós vamos abrir isso para o mundo. Porque, desculpa, a terapia ela não é aberta ao mundo. Ela não é aberta ao mundo. Não é como tomar banho, sabe? Todo mundo sabe que precisa tomar banho. Parece absurdo, mas tipo assim, absurdo era minha avó imaginar que ia comprar água em garrafa no supermercado. Isso é absurdo. E hoje é normal. Nós precisamos chegar num tempo onde as pessoas falam assim, putz, preciso ter uma vida melhor, preciso conseguir avançar, preciso me livrar desses problemas. Ele tem que ter esse recurso, mas muito próximo dele, sabe? Tipo assim, ok, como eu consigo isso? Com o terapeuta, com a terapia. E quem é a pessoa que vai fazer isso por mim? Ah, tem fulano. E não adianta, tem dinheiro na jogada. E na cabeça do cliente está tudo certo, é uma troca justa. Você me ajuda a alcançar o meu objetivo, seja ele qual for, que eu te ajudo a alcançar o seu. Financeiro, profissional, de reconhecimento, de carreira. E as pessoas pagam felizes. É que está pagando coisas, terapias que eles criaram, muito mais cara. Viajar é uma terapia. E o cara viaja tanto na cabeça dele e ele está fazendo a terapia dele. E ele está pagando por isso. Está tudo certo na cabeça dele. Pagar está tudo certo. E a maioria das pessoas que fazem realmente entram num processo, é muito comum a gente ouvir, nossa, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Acho que todo terapeuta, assim, que vive um processo, que leva a pessoa para um lugar, ouve isso de alguma maneira. O quanto isso é bom, todo mundo sabe. Quem é terapeuta, quem está desse lado, sabe. E é interessante que nós, daqui da psicologia analítica, a gente vem realmente mudar essa ideia do problema para uma vida melhor, né, Dé? Porque a psicologia analítica, ela não vem tanto naquela ideia de que, olha, temos problemas e vamos fazer alguma coisa para sair do problema. A psicologia analítica, ela tem várias ferramentas, inclusive análise de sonhos e tal, que faz você ir para um lugar melhor. Tudo bem que você vai descobrir problemas, mas quem trabalha em psicologia analítica já vivencia essa ideia, né, da mudança do paradigma patológico por um paradigma de vamos viver um mundo melhor, né? A psicologia analítica consegue fazer isso. Você sabe o que é interessante? As pessoas não têm absolutamente nenhuma resistência a isso. Elas só não sabem que isso existe. É louco, mas é bem isso. Elas vão adorar isso. Aí, às vezes, os super competentes, porque é muito comum quando você é muito competente em algo, você se garantir na sua competência, certo? E às vezes, vamos colocar aqui, os super competentes, eficientes, eles, vamos chamar eles de os bons, tá? Os bons ficam criticando os maus, que às vezes aparecem na internet, caiu de paraquedas na internet, por exemplo, e está arrebentando, virou guru, sacou? É o que existe do lado de cá, é o que as pessoas têm acesso. Elas não estão comparando ele com o super competente, porque eles nem sabem que o super competente existe. É tipo assim, um camarada encapsulou uma parada, ofereceu e tá, sabe, virou o burburinho da semana, tá todo mundo querendo aquilo, tá todo mundo falando daquele cara, e tipo assim, mas de onde você vem? Qual é a sua escola? Sabe? A escola desse cara vai falar para as pessoas o que eles fazem. E elas vão se interessar, porque tipo assim, putz, legal, quero descobrir isso aí. Por exemplo, cada vez mais pessoas estão descobrindo a meditação e descobrindo que não é até pouco tempo atrás, meditar era até coisa do diabo, né? Era um negócio assim, esse cara tá mexendo com os negócios aí e tal. Mano, sabe, as pessoas estão descobrindo a possibilidade, pô, eu vou meditar e vou me acalmar, eu vou me encontrar, vou me achar. Coisas fantásticas que as pessoas não têm absolutamente nenhuma resistência. Elas têm ignorância, elas não sabem que aquilo existe. É uma ponte, acaba sendo uma ponte. Esses dias aconteceu comigo. Veio uma pessoa que falou assim, bom,
eu tô num momento na minha vida que eu preciso me descobrir, encontrar algumas coisas. E eu vi lá na internet que você falava um negócio de intuição. Então eu pensei, assim, eu fiquei na minha cabeça pensando se eu ia procurar um psicólogo, mas eu achei que não era bem por aí, não precisava de tanto. Então, Não era pra tanto. já que você falava essas coisas legais, de intuição, eu achei que eu desenvolvendo a minha intuição, eu ia chegar onde eu quero. Só que, na verdade, da porta para dentro, a gente faz a mesma coisa. A gente vê o que a pessoa precisa, a gente usa as ferramentas que a gente tem, adequado àquilo que aquela pessoa precisa. E a mesma pessoa que vem assim, eu quero fazer uma terapia, de dentro para fora, da porta para dentro, eu vou fazer a mesma coisa. Mas ela veio porque... E olha que louco, intuição ela entendeu. Ela entendeu. Intuição, eu acho que se eu desenvolver essa intuição em mim, eu acho que eu vou conseguir. Qualquer coisa, assim, qualquer pessoa, o seu cliente, quando ele está te indicando por uma conclusão que ele fez. O processo comunicativo, estratégico, ele nada mais é do que, peraí, as pessoas precisam de uma conclusão, deixa eu concluir por elas. Deixa eu entregar uma mensagem encapsulada para que cada vez mais pessoas repitam isso, cada vez mais pessoas ouçam isso, cada vez mais pessoas tenham acesso a mim. E as pessoas falam, putz, mas dentro dessa minha cabeça confusa, como é que eu me comunico com a cabeça de uma pessoa que eu não conheço? Existem ferramentas para absolutamente tudo. É muito mais fácil se comunicar com a pessoa do que resolver os problemas dela. Só que para você, talvez você ache o contrário. Por quê? Resolver o problema, você tem as ferramentas na mão. Você sabe que a pessoa vai sentar ali na sua frente, você vai fazer as suas análises, sabe que caminho vai tomar. Só que você usou praticamente ou até automaticamente na sua cabeça uma ferramenta para entender aquela pessoa e uma ferramenta para conduzir aquela pessoa, ou ferramentas para entender e ferramentas para convencer, para conduzir. E no processo de comunicação é a mesma coisa. Existem ferramentas para você entender as pessoas e ferramentas para você convencer as pessoas. Simples como eu particularmente acho mais difícil tratar as pessoas. Mas é muito mais difícil. Vocês já dão conta disso. É só entender que só é difícil porque, primeiro, vocês não estão tentando fazer. Tá todo mundo naquela de tipo assim, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. É meio isso. Então, não busco alternativa. E quem tenta, às vezes tenta com a cara e com a coragem ali, ou no desespero de tipo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para salvar minha carreira, para salvar meu consultório. Aí descobre uma parada, faz uns vídeos confusos na internet, fala umas paradas que ninguém entende, e aí fala, tá vendo como não funciona? Vamos todos voltar porque realmente não funciona, sabe? Do outro lado tem bicho-papão. Não, não tem bicho-papão. É só porque a pessoa tentou sem utilizar ferramentas que iria ajudar ela na deficiência comunicativa dela. Mas sabe, um grande conflito que vem, assim, do lado de cá, Elton, eu já tenho agenda lotada, não tenho agenda lotada, mas já tenho que atender. Já tenho que estudar. Quando que eu vou me embrenhar em me desenvolver numa outra área? Eu não quero fazer uma especialização de uma área totalmente diferente, que eu não acredito. Acredito que muitos terapeutas pensam assim, poxa, eu passei 20 anos da minha vida aprendendo terapia, agora eu vou ter que aprender a ser vendedor, vou ter que sair da minha área. Não é bem Esse é o lance, assim. Você dirige? Sim. Tá. Você pilota? Não. Mas você dá conta de levar seu carro de um lugar para o outro. Você não vai fazer a curva do jeito que o Rubens Barrichello faz, controlando as rodas onde estão, essa coisa. Mas você faz o básico, vai de um lugar para o outro, alcança o seu objetivo. São objetivos completamente diferentes. Uma coisa é você querer se comunicar como eu. Você não precisa se comunicar como eu. Você precisa apenas se comunicar de um jeito que o seu cliente te entenda. Você já tem tudo na sua cabeça. Você já tem isso no seu dia a dia. Entende? Você não vai precisar se tornar um especialista em comunicação. Você não vai ter que... Elton, mas eu não sou... Eu ouço mais o lance do eu não sou criativo. Não estou te pedindo para ser criativo. Não estou te pedindo para ser
eloquente. Estou te pedindo para dar acesso às pessoas pelo que você faz. E isso ocupa muito menos tempo do que as pessoas acham que ocupa e é muito mais prazeroso do que as pessoas acham que seria. Não tem que ser dolorido pensar em um artigo. Com a ferramenta legal, você brinca com ali. Hoje a gente usa até post-it. Você combina os seus post-its e faz sair um artigo legal, sem sofrer. E o que é legal? Você publica aquilo, as pessoas começam a te agradecer. Você fala, pô, é legal esse negócio. Elas começam a te agradecer, se interessar pelo que você faz e te contratar. Então, assim, não deixa de ser o parto que você imaginaria que seria, ok? E consome muito menos tempo do que você fala, poxa, eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para isso. E é como você pode falar. O lance de dirigir, né? Quando você foi aprender a dirigir, você precisou de um tempinho. No começo, natural. A hora que aquilo ficou internalizado... Tem que passar a marcha mexendo o pé e na mão ao mesmo tempo, sabe? Aí depois que ficou internalizado, a gente virou automático. Então, naturalmente, quando a gente vai pensar em algo novo, a gente vai trabalhar algumas questões, mas depois vai ficar automático. Mas eu digo mais uma coisa, que isso ainda, embora seja uma verdade, essa coisa de não tenho tempo, não quero aprender outra coisa, ainda eu tenho um buraco um pouquinho mais embaixo. Ainda eu acho que isso é uma verdade, mas ainda é uma desculpa. Porque o que vai acontecer? Quando a gente vai se mostrar, o terapeuta ele vai sair dali, né, da sua sala, ele vai mostrar para o mundo, ele vai se mostrar para o mundo, ele vai se ver, ele vai se olhar, ele vai sair desse lugar de que, olha, eu tô ali, atendo todo mundo, e ele vai entrar e encarar os desafios que ele tem. E é lindo também porque faz parte do processo de crescimento nosso, porque nós, como terapeutas, também temos vários desafios internos com relação à nossa confiança, em algum nível. E quando a gente sai ali do nosso mundinho e a gente vai atingir... A gente sai do nosso consultório silencioso. A gente vai se comunicar para o mundo, a gente vai se mostrar para o mundo, a gente tem que se olhar. E, naturalmente, a gente vai ver muitas coisas que estão ali paradas, escondidinhas. E é muito bonito isso, gente, porque eu vivenciei isso e também é um trabalho interno, terapêutico, também faz parte do nosso caminho pessoal e individual de autoconhecimento e aprendizado. A gente sabe que todo terapeuta ele está em terapia. E você fecha o ciclo, por exemplo, com o que o Lino trouxe no começo. Tipo assim, peraí, já que vou sair do meu consultório aqui, de onde tudo é tranquilo e onde eu tenho controle absoluto de tudo, e vou me expor e vou enfrentar algumas dificuldades, em vez de fazer a minha terapia por obrigação, eu posso até trazer por opção como recurso para que esse processo de sair do consultório seja fácil e tranquilo, também emocionalmente, também aqui dentro, com as minhas coisas, com as minhas questões, sacou? Porque dentro do meu consultório eu não sou rejeitado. Dentro do meu consultório, sabe? Eu tenho o controle absoluto de tudo. Dentro do meu consultório eu não sou questionado. Exatamente. Entendeu? Na rua eu posso ser rejeitado. No YouTube, no Facebook eu posso ser rejeitado, criticado, apontado, ignorado. Você vai olhar para a câmera e falar, nossa. Você vai olhar para a câmera, você vai ver como... Nossa, eu engordei, né? Poxa, eu não sabia disso. Mas assim, quando a gente olha assim, poxa, é o processo de todo mundo, sabe? É o processo de todo mundo. E enquanto terapeuta, o desafio é aquela coisa, eu estou à frente, vocês estão à frente da sociedade, vocês estão à frente da humanidade. Cara, vocês sabem de coisa que as pessoas não fazem ideia. Sabe, vocês veem as pessoas nuas, as sacanagens, você olha pro cara, você sabe o que tem na cabeça dele, você sabe por que aquele casal tá brigando, entendeu? Então vocês estão à frente, é como andar de bicicleta, você olha o pelotão pedalando ali, você tem aquele grupinho, tem um grupo de pessoas que eles pedalam na frente o tempo todo.
sabe? Eles estão com o vento no rosto para proteger o camarada que vai lá no final da prova sair do pelotão descansado porque ele não enfrentou o atrito do vento e aí ele vai fazer o sprint para tentar ganhar a prova. Vocês são as pessoas que estão à frente da sociedade ali. Então, os desafios que as pessoas vivem, vocês também vivem. Além de tratar, de ter que ajudar, de entender que você está passando por coisas do mesmo tipo. Esse é o desafio. E isso não pode impedir que a sua comunicação avance. Isso não pode impedir, assim como não pode impedir que você não dê conta de tratar, também não pode impedir que você não dê conta de dar acesso às pessoas. Entende? As pessoas precisam sim, cara. Você não pode, vamos lá, eu preciso de ajuda. Eu não posso depender que o 10 esteja inspirado para ele fazer um bom vídeo, para que eu acesse isso no Facebook e descubra que existe saída para mim, ou que existe um caminho melhor. Eu não posso depender dele estar inspirado, ou dele não ter brigado com a mulher, ou sei lá o quê. Cara, do lado de cá as pessoas precisam de ajuda. E é muito fácil, assim, quando acontecem casos extremos de suicídio, não sei o quê, a gente chamar a atenção para tipo assim, poxa, olha só como as pessoas estão morrendo. Tá, mas e como elas estão vivendo? Será que a gente dá conta de... É muito sério isso, sacou? De tipo assim, as pessoas estão vivendo, sabe, sei lá, vivendo com muito pouco do que elas poderiam viver, sacou? Por conta de não terem o quê? Os recursos que vocês podem dar e não estão dando porque tá cada um trancado no seu quadrado aí, com a poltrona dentro. E é que eu falei para vocês que, né, a Bia falou meia hora, né, dá mais, porque o papo é longo, dá muitas reflexões, né? Então, a pergunta que fica com essa sua fala, Elton, é o que você faz pelas pessoas? O que você que está ouvindo faz pelas pessoas? O que você deseja fazer pelas pessoas? Quantas pessoas você pode ajudar e que você não está ajudando porque não consegue se comunicar de forma mais assertiva, né? Ou porque tem algum receio da venda, ou porque não entende direito o que você pode fazer pelas pessoas. E é nesse sentido que a gente vai ter um outro papo, eu, o Elton, a Bia, se ela quiser, viu, Bia, está convidada, no dia 1º de fevereiro, a gente vai ter um papo ao vivo, online, você vai poder assistir, você vai poder convidar as pessoas que você sabe que precisam ouvir esse tipo de coisa para estar assistindo com você ao vivo, dia 1º de fevereiro, às 20h30, é uma quinta-feira. A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso e sobre como você vai poder, quais ferramentas você tem para poder desenvolver essas capacidades e entrar nesse mergulho de autorreflexão e poder indicar o seu próprio trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar mais pessoas. Nessa aula que a gente vai falar no dia 1º de fevereiro, a gente vai falar de algumas coisas e eu já vou explicar para vocês essas coisas o que são. E antes disso, eu quero deixar, então, para a Bia e para o Elton falarem algo a mais que eles queiram, que eles tenham lembrado e que eles sabem que as pessoas precisam. Então, Bia, vontade, Elton também. A pergunta que fica agora, né, que era minha, tá bom, eu entendi que eu preciso melhorar minha comunicação, eu entendi que venda não é necessariamente um bicho de 7 cabeças, que vender nada mais é do que eu achar a forma minha, respeitosa, de comunicar aquilo que eu sei para as pessoas que estão precisando. Porque já passou muito pela minha cabeça e eu acredito que passa na cabeça de toda pessoa que ajuda outras pessoas, é assim. De você estar andando pela rua, de você conhecer uma pessoa, outra pessoa e pensar, nossa, eu poderia fazer alguma coisa por ela. Poxa, mas se ela passasse por aquela ferramenta, eu tenho certeza que ela ia dar um salto. Eu vivo isso muito na minha vida e eu acredito que vocês também vivem. E a gente fica, e aí a gente não consegue criar esta ponte de comunicar. Né? Então a pergunta agora, que eu quero passar a bola para o Elton,
ele vai falar um pouquinho do Hangout, ok, vi que eu quero melhorar e como fazer, porque eu preciso agora comunicar para que eu consiga estar integralmente na minha profissão, ter um reconhecimento tanto do meu trabalho e também financeiro, porque esse também, a gente já falou, é um grande fato, né? Você pode atender muito bem 5 pessoas, você no fundo, você fica satisfeito como profissional dentro do trabalho que você faz ali dentro. Mas a hora que vai chegar no final do mês, você tem conta para pagar e aí você não deu conta. Aquelas 5 pessoas, embora você tenha dormido feliz por ter conseguido ajudar aquelas pessoas, num outro lado existe uma preocupação intensa de que, nossa, eu não consigo pagar a escola do meu filho, eu vou ter que arrumar um outro trabalho que de alguma maneira seja mais fácil de eu vender, porque eu não consigo. Então, e aí a gente vai entrar nesse novo Hangout, que o Elton vai trazer um pouquinho de como dar esse próximo passo. Legal. Vocês vão ver que tem ferramentas para tudo. E na comunicação, existem 2 únicas coisas que você ajustando, você consegue resolver qualquer problema de comunicação e de venda. Que é você trabalhar um pouco da sua mentalidade comunicativa, o que você percebe sobre comunicação, o que você percebe sobre o outro e ferramentas para você, ok, preciso atrair as pessoas, preciso escolher que pessoas atrair e preciso definir como atrair essas pessoas e o que falar para elas. Tem ferramenta para tudo. Nessa aula a gente vai ser mais uma aula mesmo, então vai ser mais passo a passo. Hoje foi mais bate-bola para a gente realmente abrir o leque, fazer, pensar e buscar possibilidades. E nós vamos trabalhar aí 3 coisas que impedem os terapeutas de realmente terem uma agenda lotada. Quando a gente fala de agenda lotada, a gente consegue falar de uma carreira relevante, de um nome que tenha um significado na área que você resolveu atuar e uma coisa que você falou, uma quantidade de pessoas te agradecendo pelo que você faz. É legal você dormir feliz porque você atendeu 5 pessoas, mas a sua família só vai conseguir dormir feliz mesmo se você estiver atendendo 50, sabe? Porque trabalhar com desenvolvimento humano é muito gostoso. Você ajudar uma pessoa a falar, sabe aquela coisa de foi eu que fiz, sabe? Eu ajudei, eu participei, mas eu olho muito eventos de formação e essa coisa toda, experiências. Cara, isso é incrível. Aquele profissional que ele pode estar ali sem estar conseguindo gerar nenhum resultado, mas ele está se realizando ali. Só que a esposa dele não. Só que a mulher dele não. Só que os filhos dele não. Então, você precisa ter uma realização completa com pessoas te agradecendo, pessoas te pagando bem, sabe? Pessoas que te reconhecem como autoridade. E do lado de dentro, a mesma coisa, sabe? Seus filhos, sua mulher, seus pais, seu marido, seu noivo, pessoas que, sabe, dormem felizes por você fazer o que você faz tão bem feito e por tantas pessoas te pagarem pelo que você faz, sabe? A sua família merece uma vida boa pelo fruto do trabalho maravilhoso que você faz. Então, nessa aula a gente vai mostrar passo a passo métodos de como fazer isso e mostrar que é possível. Mostrar que é possível. Eu já vi pessoas que acabaram de entrar na carreira conseguir se descobrir, achar o seu jeito de vender. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu sou o oposto do copia e cola. Eu sou o cara do encontre o seu jeito que vai fazer sentido para o seu público. Eu já vi pessoas que estão começando agora. Eu já vi senhorinhas, tem uma aluna minha, ela é uma senhora, ela trabalha com advogados, sabe? Resolveu trabalhar com advogados. Uma senhorinha que conseguiu, sabe? Até o jeito dela falar, dela respirar enquanto vende é diferente, tudo tranquilo para ela. Por quê? O medo de vender, ele vem, além dessa desculpa de, não posso vender, que os terapeutas têm, ou não preciso vender, ele vem de você não saber o que dizer para as pessoas. Quando você sabe o que dizer, o medo acabou, você fica só esperando a sua oportunidade de falar. Super tranquilo, não preciso ser mágico, eu preciso falar aquilo que eu descobri que funciona. Isso, repita isso o máximo de vezes possível, faça o máximo de pessoas terem acesso a isso e com certeza
a sua agenda vai estar cheia, a sua carreira vai decolar, o seu nome vai se tornar relevante. E, como eu estou defendendo a galera do lado de cá, mais pessoas vão ter uma vida melhor porque você aprendeu a falar o que você faz. Muito bem, então, pessoal. Eu adorei o papo aqui com vocês. Eu imagino que vocês também tenham gostado. O Elton já disse tudo aqui, né, do que a gente vai ver no próximo encontro com ele, que é no Hangout dia 1º de fevereiro. Então, se você quiser conversar e fazer perguntas para o Elton, né, para a Bia, para mim, enfim, nesse encontro ao vivo, você vai ter um link aí embaixo do post para você se inscrever. Então, se inscreva e você vai poder participar desse evento que vai ser maravilhoso. Gente, vale a pena, viu? Vale a pena. Já vi palestra presencial, já comecei a trabalhar a minha comunicação com o Elton, e eu recomendo. Clique aqui embaixo em algum lugar, não sei, e venha com a gente aqui nesse novo encontro na quinta, vai ser uma quinta. Então, às 20h30, se você quiser aprender como melhorar a sua comunicação, se você quiser levar para as pessoas aquilo que você faz, poder ajudar milhares de pessoas aí, quem sabe, você tem que participar desse evento. Então, se inscreve, participa e indica para as pessoas que você sabe que também desejam. Show de bola. Adorei estar com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. E com certeza vai trazer um conteúdo bem legal nessa aula aí. Eu também super indico a participação aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Até então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Elton. Obrigada pela presença. Valeu, tchau. De poder passar essa mensagem para o pessoal do Jung na Prática. Valeu. Beijão.